Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho comentar uma obra que eu li no Kindle da Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Eu não costumo fazer vídeos sobre livros de contos. Eu acho que esta é a primeira vez que eu faço, mas por que eu quis fazer? Primeiro porque a abordagem que ela dá, o mote dela, eu achei que merece destaque. Segundo porque a gente consegue perceber um fio condutor, pelo menos em grupos específicos de conto, de modo que facilita o comentário sobre eles. Então dá para pegar uns combozinhos e destacar algumas características. Eu não vou lembrar dos nomes dos contos, então vou me referir a eles genericamente. Conceição Evaristo, para quem não conhece, ela foi recentemente indicada a uma cadeira da Academia Brasileira de Letras. Pena que ela não conseguiu essa cadeira. Mas seria muito representativo e seria muito justo se ela tivesse conseguido, já que é uma mulher negra escrevendo sobre pessoas negras e de maneira contemporânea. Então assim, ela não faz referência à escravidão, essas coisas. Não, ela está falando do negro hoje, século XXI. Então a abordagem é contemporânea do ponto de vista temático e do ponto de vista da escrita também. A narrativa dela é muito contemporânea. Não é fluxo de consciência, não é nada disso. É contemporânea no sentido de um narrador em terceira pessoa que é quase invisível. Isso é muito contemporâneo, hein? Você quase não percebe o narrador, às vezes você começa a achar que é o próprio personagem que está narrando, ou seja, como se fosse um monólogo interior. Mas não é. Isso é muito contemporâneo, é uma forma de narrar dos tempos atuais, já que se a gente se lembrar dos narradores todos do século XIX, Victor Hugo, Machado de Assis, José de Alencar, Balzac e vários outros, era um narrador em terceira pessoa, onisciente, onitudo, onideus, né? Assim, além do bem e do mal, que manipula, que conversa diretamente com o leitor, sabe de tudo, adianta as coisas. Saramago, né, faz isso de uma outra maneira, não do século XIX, mas uma maneira muito própria, mas muito parecido com o narrador do século XIX. E assim, ele funciona como um maestro que orquestra tudo que vai acontecer, sabe o que aconteceu no passado, sabe o que está acontecendo no presente, sabe o que vai acontecer no futuro, e às vezes ele adianta, o futuro traz o futuro para o presente, aquelas coisas todas. Aquele narrador que usa e abusa da gente. Eu gosto desse narrador, mas depois do século XX, todas as descobertas de Freud sobre o inconsciente, dizendo que, né, a gente não tem como saber de tudo, nem sobre a nossa própria consciência, nem saber de tudo, nem sobre a gente mesmo, mas a gente sobre os outros. Então, por conta disso também, esse tipo de narração, ela acabou ficando mais de lado. E aí as narrativas contemporâneas são as que exaltam a subjetividade, a maneira de sentir e pensar das pessoas e colocam o leitor direto, assim, quase dentro da mente das pessoas. Quando um narrador em terceira pessoa causa essa impressão de ele não existir, ser quase invisível, ele causa esse impacto. A gente tem esta impressão de que não está sendo narrado em terceira pessoa, está sendo narrado em primeira. A gente está ali em contato com o pensamento das pessoas. Então percebo que até quando é terceira pessoa, fica próximo da primeira pessoa, fica próximo de um monólogo interior, que é uma narrativa muito contemporânea. Eu nem tinha pensado em falar de narrativa aqui, né? Destacar tanto a narrativa deste livro. Mas eu comecei a falar e fui. Isso só para falar desse aspecto da narrativa, desse aspecto de foco narrativo. Não estou falando nem da totalidade da narrativa, porque outro aspecto da narrativa, vocês sabem que eu gosto muito de narrativa, é que o texto dela é poético, de uma sensibilidade, neologismo, mas um neologismo fácil. Ela usa muito palavras compostas, ela cria palavras compostas. Então, mãos, coração, mãos, hífen, coração, para representar as coisas e transformar em poesia. Transforma em figura de linguagem e uma sensibilidade poética. Então ela representa ali uma realidade muito feia, porque ela representa pessoas em situação de miséria, de perigo, de exclusão e tal, mas escreve
tudo isso de maneira poética. Faz com que a história fique pesada por um lado pelo tema, mas a forma de narrar atenua um pouco este peso por conta dessas características. Agora vamos à questão temática, né? O que ela aborda nos contos todos. Em todos os contos há características comuns e em alguns deles, né, eu falei que dá para separar combos, em alguns deles algumas características específicas para o combo e depois tem a particularidade de cada conto, né? Em todos eles a gente percebe que ela está falando de um negro, homem ou mulher, negro no sentido genérico, pobre. Sempre isso. Negro, pobre. A maioria, não todos os contos, morando no morro, né, na favela, na comunidade. A maioria lidando com situação de violência, banditismo, tráfico. Partindo para os contos. Os primeiros contos eu percebi que ela trata de mulheres negras, né? As protagonistas são femininas. Cada mulher numa situação diferente. Então aí a gente começa com 2 níveis de exclusão, que é a cor da pele, a etnia, negro e pobre. Aí depois a gente começa, já parte para o terceiro nível. Nível não, aspecto, porque se eu falo nível dá a impressão que é uma gradação, mas não é uma gradação. Então, o terceiro aspecto de exclusão é mulher, para este combo, ser mulher. Então, assim, excluída por 3 características. A mulher na favela, então uma é esposa de bandido, outra é estuprada, outra, enfim. O que ela apresenta? Como são contos, né? E conto ele tem que ser conciso, ele tem que trazer apenas o essencial, então assim, quase não tem descrição. Isso também nos ajuda a pensar que a gente está lidando diretamente com o pensamento, né, das pessoas. A gente está dentro da mente. A gente já está ali direto no ponto, como se a gente estivesse perto demais, né? Como se a gente estivesse presente ali no recinto, ou presente no recinto, ou presente na mente, né? A gente se sente muito próximo da personagem. Vou arriscar a dizer que são todos, mas pelo menos a maioria dos contos começa numa situação, num estado presente, e aí eu já não estou falando do combo feminino, estou falando de todos, num estado presente, e depois a gente tem flashbacks. Então assim, tá fulano numa situação presente, que a gente começa a conhecer e tal, aí depois é uma regressão. A gente tem flashbacks para entender o que aconteceu no passado para aquele fulano estar nesta condição presente, enfrentando esta situação. E quase todos os contos, também não vou afirmar de maneira absoluta, quase todos os contos terminam em tragédia, em morte do protagonista. Então se percebe que a gente está falando de negros, boa parte mulheres, pobres, numa situação de exclusão, que é uma exclusão para além da pobreza, né? Pensando na situação social, para além da pobreza, porque nem todo pobre vive em condição de risco. Tem uma sobrevivência muito vulnerável. Tem uma sobrevivência vulnerável por conta das condições materiais, né? A maior parte. Então, assim, às vezes falta comida, às vezes falta tudo. Mas ela está lidando ali com pessoas em situação de contravenção, e essa situação de contravenção resulta em morte, em agressão e tudo mais. Ou são vítimas inocentes sem estar envolvido com contravenção, mas é sempre assim, gente. Ela está falando sempre de excluído. A condição do negro pobre, a maior parte deles que mora na comunidade. E as violências que sofrem. Por meio de tudo isso que eu estou pontuando aqui, a leitura desses contos, deste livro, faz com que a gente se aproxime mais da condição do negro, da comunidade e tal. Ela conta casos de pessoas numa situação de contravenção sem vitimizar, mas sem culpar. Não tem um moralismo ali. O fato de estar perto demais ajuda a gente. É só a gente pensar, preconceito, estereótipo e preconceito, estereótipo é uma forma de preconceito, acontece por quê? Porque a gente conhece pouco. Então, a gente julga, estereotipa, tem preconceito porque a gente tem um conceito prévio, sem conhecer, né, por definição. É um conceito prévio sem conhecer direito a situação, ou histórico, ou o contexto. Quando ela faz isso, ela traz
a realidade, a história de cada um perto demais, ela não humaniza o personagem. Mais do que isso, ela humaniza o leitor. Então ela humaniza o leitor para a condição do outro. Ver bem de perto, sem um pré-julgamento que a narração nos permite. Claro, quem é muito preconceituoso já vai ler com o pé atrás e tal. Mas se você se despe, né, se abre, deixa eu ver essa história de perto, as pessoas mais sensíveis podem até se sentir mal por estar em outra condição que não aquela, certo? Isso só para quem é sensível, viu? Quem não é sensível não vai sentir nada, né? Vai sentir talvez até horror e tal. Mas a gente tem histórias perto demais de pessoas que roubam, de pessoas que estão traficando, de pessoas que... E aí, quando a gente está perto demais, a gente vê que elas são humanas, né? Isso é de obviedade, são humanas. Mas a gente se humaniza. A gente que talvez boa parte não conheça tão de perto, eu, por exemplo, não conhecia tão de perto essa realidade, tal como algumas coisas funcionam, embora ela não se atenha a descrever os fatos externos às personagens. Ela descreve as emoções das personagens nesta condição, um fato pontual. E este fato revela todo o contexto da personagem. Sem julgar, ela apenas apresenta, é o que é. E a forma poética contemporiza o peso do tema. Vou encerrar dizendo que é um livro muito sensível. É um livro que tem uma temática clara, né? O que ela quer mostrar é bem claro. Se você lê um conto, você já percebe. Aí, ao ler todos, você vê claramente o que ela quer mostrar. Aí você passa a ter certeza, se eles tinham dúvida. E ela descreve coisa feia de maneira bonita. Feia é o quê? É porque é preto? É porque é pobre? Não. Feio porque é um ser humano nessa situação de exclusão, é um ser humano nessa situação precária de sobrevivência. Então eu recomendo, é um livro fácil, gostoso de ler, a gente se sente muito próximo daquela realidade e se você tem sensibilidade você fica tocado com o que lê. É uma narrativa muito fluida, a gente lê facilmente. Ela escreve bem, eu gostei bastante. Fiquei interessada em ler outros livros da autora. Se alguém puder me indicar outros títulos dela, eu agradeço. Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, de curtir esse vídeo, de me seguir nas redes sociais do Kiwi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Tanto no Instagram quanto no Facebook tem conteúdos diferentes. Não pense que é um espelho do que eu apresento aqui. Não, tem conteúdos diferentes. Arte, cultura, São Paulo, de modo geral. Tá bom? Muito obrigada, beijinho. Tchau, tchau.